Antes de Carmen Miranda, Sônia Braga ou Fernanda Montenegro, o Brasil teve um superstar internacional. Raul Julián saiu do Rio de Janeiro em 1931 para viver 5 anos como um dos mais requisitados Latin lovers do cinema, representando, cantando, compondo e dançando. Teve diretores famosos como John Ford, amigos como John Barrymore, Dolores Del Rio, Janet Gaynor e Ronald Colman. Um casamento tempestuoso com a temperamental estrela Conchita Montenegro. Uma tragédia pessoal causada pelo diretor John Huston e, pelo menos, um momento de inspiração que mudou a história do cinema musical. Aquele em que reuniu pela primeira vez como par dançante uma loira delicada e um rapaz magricela, chamados Ginger Rogers e Fred Astaire. Raul Julián, um brasileiro que deixou Hollywood apaixonada. Ele é tão importante para nós quanto é Fred Astaire para os americanos. Era o cor-estrelo. Nunca o nome dele vinha em crédito abaixo. Não, vinha o nome. Se por acaso nas citas com Charles Farrell, Raul Julián. De quem se falou muito, a minha geração, quando era mais jovem, se falou muito dele. E ele tem filmes que documentam a passagem dele nos Estados Unidos. Eu acho que ele foi, naquela época, um vencedor. Raul Julián foi o primeiro ídolo de massa do Brasil. Em 1933, de volta ao Rio de Janeiro, depois de protagonizar diversos filmes em Hollywood, foi carregado em triunfo pela multidão de fãs, palavra que começou a ser usada no Brasil por causa dele. Julián colecionou êxitos no início da carreira nos anos 20 e 30. Experimentou decepções na maturidade e a velhice lhe reservou o esquecimento. E morre abandonado, esquecido, completamente esquecido. Como é ingrata que é essa carreira, né? Eu não sei o que é pior. Eu acho que o pior é você parar de sonhar ou parar de brigar. Não pode acontecer isso com ele. Eu acho que nós precisamos de reabilitar a memória desses nossos grandes heróis, os heróis da arte. Ninguém sabe quem é. Então, a esperança de que a gente vai deixar alguma coisa em teatro, você deixa nada. Teatro é enquanto você está ali no palco. Depois, tchau. E é assim mesmo. E é bom que seja assim. O público não está muito habituado a cultivar os artistas. Porque você não pode chegar lá em cima e depois nada, né? É complicado isso. Raul Entine Pepe Alcote Gil nasceu em 8 de outubro de 1904, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. O caçula do casal Brás Pepe, maestro italiano, e Anita Entine. Os irmãos Francisco e Santiago já eram artistas quando nasceu. Com 3 anos, Raul Pepe, seu primeiro nome artístico, cantou e dançou para o presidente Rodrigues Alves. Rui Barbosa ficou tão encantado com o desempenho do menino de 8 anos, poliglota, já com traje de vaudeville, cartola, bengala e jaleco, que o adotou como afilhado e o matriculou no Colégio Salesiano em Niterói. Ele começou a carreira aos 5 anos de idade como um cantor-ator de vaudeville. Ele se apresentava de cartola e bengala por volta de 1911, né, como ator infantil, e cantava canções que eram feitas especialmente para ele. Agora nós descobrimos, não me lembro mais quem é que me trouxe, um disco que o Raul tinha gravado quando tinha 11 anos de idade em Buenos Aires, claro que em espanhol, que foi sucesso na época. Mas era daquelas gravações estridentes, claro,
Porque era daquela época ainda, né, o disco. Não tinha passado por processos de isso, nada. Era um disco. E aí, quando apareceu o disco, a primeira coisa que eu fiz, passei para o sonoplasta e tacamos no som da emissora interno, né? O interno da emissora, que na comunicação interna da emissora de som. Aí passaram-se 30 segundos, a porta do suíte onde eu estava sentado abriu assim, blá! Raul com o dedão assim, foi você! Eu, não, Raul, não fui eu, foi você! Mas o que tem de mais? A música é maravilhosa. Nunca mais toque isso! Tá certo, Raul. Por volta de 1917, Francisco Pepe formou a trupe Guanabarina com seus irmãos, tendo o objetivo de excursionar pelo Brasil. Esses irmãos Pepe foram para Buenos Aires com a trupe Guanabarina, e aí o empresário portenho disse o seguinte: você como cantor não vai, aqui em Buenos Aires você não vai funcionar com esse nome de Raul Pepe, você tem que se chamar Raul Julián. Então foi um nome dado em Buenos Aires para ele, e ele se lançou como Raul Julián em Buenos Aires, cantando música brasileira e cantando tango, porque música brasileira na Argentina sempre teve um enorme cartaz, né? E a gente vai ver mais tarde que uma Carmen Miranda quando Carmen Miranda, quando Mário Reis fazem em meados dos anos 30 suas excursões pela Argentina, eles já vão ter um público que conhecia os sambas cantados por Raul Julián, né? E como o príncipe do tango das Américas, ele foi conhecido e foi glorificado, sim, na imprensa portenha. Parece mentira, né? Mas em 27, em 25, em 23, o Carlos Gardel não era tão conhecido em Buenos Aires quanto Raul Julián. Em 1928, já no Brasil, Raul Julián forma a sua companhia de sainetes e revistas com a atriz Abigail Maia. Os espetáculos de cinema tinha orquestra no início, né? Tinha pequenas peças nos intervalos dos filmes, né? E o Raul Julián foi um introdutor de cenas curtas que ele chamava de sainetes, né? Eram pequenos trechos de bom texto, musicado, alegre, e ele cantava muito bem. Nessas cenas ele fazia pequenas comédias que ele próprio escrevia, né? E ele próprio dirigia, e ele próprio era o galã, né? Ele contracenava com a Alda Garrido, que era uma das divas da comédia brasileira, né? E inclusive a estreia deles se deu aqui em São Paulo, né, no Teatro Boa Vista. Percorreu o país com suas comédias leves, tendo escrito 124 peças e se tornou galã das normalistas. Então, para você ver como era um homem que devia ser fascinante mesmo, as normalistas iam em cheio para o teatro, nas matinês. Pensou um galã lindo, cantando bem, falando bem. Né? O que queriam mais? Né? As mulheres se apaixonavam logo. Elas pegavam gravata, gritavam, elas ficavam completamente fora de si com o negócio de Raul. E ele dava muita atenção a essas normalistas. Elas eram as teenagers da época, né? Normalista era sinônimo nesse momento das meninas que estudavam, né? E se estudava normal, a escola normal, não se estudava outra coisa, né? Então, ídolo de teenagers, né? Muito antes de Frank Sinatra virar um ídolo de teenagers, né? Ele já era um ídolo de teenager nos anos 20 no Brasil. Raul Julián compunha e lançava partituras, interpretava e gravava. Tu amor é um ranchito, Muchacho de Oro, Labios Havaianos e Super Tango Bibelô. Ele era um cantor considerado de boa qualidade, né? Ele estava mais ou menos no nível do Francisco Alves, do Vicente Celestino. Em 1929, seu tango Adiós Mi Farras
foi gravado pelo cantor Francisco Alves com enorme sucesso. O disco de Julián bateu recordes para a época, tendo vendido 140 mil cópias e a partitura 386 mil exemplares em 70 dias. Ele é um cantor moderno, um cantor que cantava como ator, né? Otília Amorim, que era companheira dele do Teatro São José, também cantava, né? Como atriz, ela também cantava sucessos, né? E esses cantores-atores são, na verdade, a primeira manifestação de canto moderno no Brasil. Eles não cantavam impostados, eles cantavam como falavam, né? Alguns cantores-atores, como Francisco Alves e Vicente Celestino, que eram cantores-atores também eles, berravam, cantavam muito mais para um público maior. Mas como esses atores, tipo Otília Amorim e Raul Julián, eram cantores para um público mais restrito, de sainetes e tal, eles sabiam cantar sem expandir demais a voz, porque eles não eram de uma escola italiana de canto. Eles eram de uma escola que estava surgindo, que é o do canto brasileiro, popular, que começava a aparecer nesse momento. Me lembro tanto do café numa tigela, e ela me dava, e de umas rezas que por mim lá na capela, só ela rezava. Pois eu ando pelas ruas da cidade, vendo que a felicidade foi a vida que passou. E a favela, que era minha e era dela, só deixou muita saudade, porque o resto... Cantava samba, cantava canções, né? E com muita qualidade. Se você ouve Adeus Guacira hoje, você vai perceber o quanto ele é moderno. Tira meu pedacinho de terra, meu pé de serra, que nem Deus sabe onde está. Adeus Guacira, onde a lua pequenina não encontra na colina nenhum lago pra se olhar. Em 1929, Raul Julián separou-se de Abigail Maia para montar a companhia Raul Julián com a Comedy Girls e os Julián Serenaders, jazz band com 11 músicos, regida pelo maestro Jay Thomas. As estrelas eram Aurora Alboim e Diva Tosca. Mais tarde, com o cinema falado, o Julián veio com uma outra invenção que ele trazia de Hollywood, que eram as chamadas Flip Girls, as garotas que eram dobráveis, né? Que eram, na verdade, dançarinas em coro de dançarinas, né? Corpo de baile, sincronizados, né? Essa sincronização era uma novidade no Brasil porque as coristas do teatro de revista não sincronizavam a dança. Isso era uma coisa típica da escola coreográfica americana, da Broadway. Pela primeira vez, a palavra fã era usada para caracterizar o público fiel de um artista. A moda Julián era tamanha que o astro começou a ter rivais entre o público masculino. Um verdadeiro galã daquele tempo, porque era belo, tinha boa voz, cantava, representava com naturalidade, que naquele tempo o teatro era meio declamado, né? Cabelos pretos, muito magro, né? Dançava, cantava, representava também e tudo, né? E ele foi o primeiro a ter um fã-clube com o nome fã-clube no Brasil. Antes não havia fã-clube, fan-club. Isso é uma coisa típica de Hollywood. Em dezembro, a revista Cine Arte anunciava em manchete: Julián vai para Hollywood.
Na bagagem do ator, a promessa de um teste na Paramount, uma sequência filmada na Cinédia e a companhia de diva Tosca com quem acabara de se casar. Então o cinema era uma fascinação. Quanto mais imagine um ator ou uma atriz, que numa carreira não seria o sonho ir para Hollywood fazer filme. Não era só o sonho do brasileiro. Era um mundo inteiro que, quando não ia, tentava de qualquer maneira ir. E o cinema americano muito forte, não é? Tudo muito bonito, muito bem iluminado, todas as mulheres muito lindas, todos os homens deslumbrantes, não é? Guerras sem sangue, era um fiozinho, um filetezinho, nada era feio, né? As atrizes faziam closes em dias especiais, só para os closes, porque tinha que ter uma luz, o rosto vendia muito, né? Isso acabou. Raul Julián chegou em Nova York em 1931, sonhando em ver seu nome nos luminosos dos cinemas da Broadway, mas logo o produtor Melville Shower, da Paramount, lhe disse que o mercado brasileiro não interessava a companhia. Desiludido, mas não vencido, Raul, tendo assumido um compromisso para ele sagrado com os brasileiros de vencer nos Estados Unidos da América, arranjou uma maneira de se aproximar de gente famosa. Assim, arranjou um convite para uma festa no Lambs Club e deu um jeito de se exibir durante o evento. Discursou em inglês, cantou Crispim, Muchacho de Oro e Luar do Sertão e fez imitações. Ele ousava, ele ia em frente do que ele queria. Ele perseguia um sonho. E esse sonho eu achei que foi, sabe, sair do Brasil naquela época, eu acho de uma valentia inacreditável. E fazer tudo, né? Chegar lá e entrar e tal, e ver, e conseguir se infiltrar. Como? Como ele não levou nenhum cartãozinho de ninguém. Ele não levou nenhuma apresentação. Isso que eu fico impressionada. Ele chegou. O resultado foi espantoso. Raul Julián deixou os convidados eletrizados, que entre vivas brindaram a apresentação em xícaras cheias de champanhe para enganar a lei seca. Conseguiu, por fim, um teste na Fox Filmes e foi aprovado. Ele teve que fazer uma operação nas orelhas, porque segundo os produtores cinematográficos, ele tinha uma orelha de abano que não combinava com o estilo hollywoodiano, e ele teve que, então, fazer uma operação de colar aqui a orelha, né? Muitos operaram nariz, boca, busto. Cada um fez o que podia. Orelhas na medida certa, e ele ganhou uma ponta como gangster numa aventura do seriado Charlie Chan no filme Eran 13, com Manuel Arbó, Ana Maria Custódio e direção de David Howard. Na tarde de 14 de julho de 1931, 3 big shots da Fox invadem o estúdio e interrompem a filmagem. Confabulam com o diretor do filme sem tirar os olhos do brasileiro. Era preciso dar algo mais que uma ponta àquele ator. A notícia de sua contratação causara um dilúvio de cartas e telegramas de 2 continentes e meio, onde suas temporadas teatrais poliglotas tinham marcado época. O resto da tarde, a produção e Julián dedicaram a inventar um enxerto qualquer para esticar a ponta. Julián fez uma mistura de tipos internacionais na moda, onde caricaturava gangsters de vários países. Foi um sucesso, ficando 8 semanas em cartaz no maior cinema de Madrid. O brasileiro já começava a se destacar, e logo os comentários foram crescendo no estúdio a tal ponto que o compositor George Gershwin o requisitou para interpretar Delicious, a canção tema do filme do mesmo nome, com a estrela Janet Gaynor, a primeira atriz a receber o Oscar de melhor atriz, e o ator Charles Farrell, que na época formava a dupla de namorados mais famosa das telas. Interpretando o russo Sasha, namorado da personagem interpretada por Janet Gaynor, Raul Julián firmava-se como um astro de Hollywood. No Brasil, o presidente Getúlio Vargas foi o espectador número 1 de Deliciosa. Os jornais da época afirmaram que o presidente se divertiu muito com o filme.
Em 1932, Raul Julián vem para o Brasil para visitar a família e amigos, sendo recebido por uma multidão frenética. Ele foi carregado em triunfo do Cais Pharoux, no Rio de Janeiro, na Praça Mauá. Foi carregado em triunfo pela Avenida Rio Branco como um astro, como um grande astro brasileiro. Nessa mesma ocasião, lança o livro A Verdadeira Hollywood, contando suas aventuras na Meca do cinema e curiosidades referentes ao seu encontro com o Mahatma Gandhi. Foi um furo de reportagem, né? Nenhum jornalista brasileiro havia conseguido isso. E o Julián, é preciso que se diga, tinha uma vivência no Oriente, porque ele nos anos 20 e nos anos 10, ele havia excursionado pela Índia e pelo Japão como convidado dos governos desses países. Então ele tinha contatos também diplomáticos com esses países. Em 1932, Raul Julián atua em 4 filmes. Carel's Lady, ao lado de John Bennett e John Bowles da Fox. State's Attorney, pela RKO, ao lado de John Barrymore, Ellen Twelvetrees e William Boyd. Primavera em Outono, em língua espanhola, com Catalina Bárcena e Antônio Moreno, e Painted Woman, onde interpretava um nativo pescador de pérolas, ao lado de Spencer Tracy, ambos os filmes pela Fox. As manchetes de jornais e revistas mostravam que Raul Julián era o nosso homem em Hollywood. Ele foi o primeiro galã brasileiro a atuar em Hollywood e até hoje o grande galã brasileiro hollywoodiano, de verdade, não houve outro. Ele era reconhecidíssimo em Hollywood por todos. E além do mais, a pinta de galã dele fazia a mesma coisa em Hollywood na época, o que hoje seria o Antônio Bandeiras. Então o Raul também teve essa fase. E ele fez para o mundo inteiro. Ele não foi importante só em Hollywood, foi no mundo inteiro. De maneira que em qualquer parte do mundo por onde ele andou, ele sempre foi cultivado. Na minha geração, Hollywood era inalcançável. Hollywood era o sonho. Hollywood era assim, se subir ao 7º céu. Era impossível pensar. Alguém que chegasse lá, como no caso do Julián, era um deus. Em 1933, ano em que aconteceria uma grande tragédia na vida pessoal de Raul Julián, ele estrela mais 4 filmes. Em espanhol pela Fox, No dejes la puerta aberta, com Rosita Moreno e George Lewis, e El último varón sobre la tierra, novamente ao lado de Rosita Moreno. O sucesso foi tão grande que mereceu a versão em inglês It's Great to Be Alive, com uma de suas paixões na vida real, Gloria Stewart, que faria sua última aparição nas telas no filme Titanic. E pela RKO, Flying Down to Rio, o antológico Voando para o Rio, interpretando o galã da estrela Dolores del Rio, onde canta o tango Orchids in the Moonlight, ao lado de Gene Raymond, Fred Astaire e Ginger Rogers. Todo mundo sabe, todo mundo vai repetir, as descobertas dos artistas que ele fez sempre na vida, e o famosíssimo Voando para o Rio, onde só no Brasil ninguém sabe quem fez, hein? Todo mundo pensa que são outros, mas foi o seu Raul Julián que fez Voando para o Rio. Mas a história é cruel e o Fred Astaire teve um papel tão destacado naquele filme, Flying Down to Rio, que acabou na história do cinema tendo mais relevância para os historiadores do que o Raul Julián. Ele teve participação ativa na produção do filme, dentro do estúdio, ele era muito bem relacionado dentro dos estúdios, isso eu sei.
ele teve participação ativa dentro do filme. E dizem que foi ele que apresentou Ginger Rogers e Fred Astaire. Isso tem documentado. Foi ele que apostou em Fred Astaire e em Ginger Rogers. E o Julián olhou e viu que ali dava uma química dos dois. Experimentou e deu realmente uma química maravilhosa. Raul não descobriu só Ginger. Ele descobriu outra que tornou-se um mito também no cinema, que na época não tinha o mesmo nome que ela usou depois. Mas numa das fitas dele, ele colocou uma moça chamada Margarita Cancino. E ele teria descoberto a Rita Hayworth. Talvez ligado, inclusive, pela latinidade, tá certo? E ela dançava, cantava, coisa que ele fazia, porque não era... Eu acho que ele talvez fosse mais ainda cantor do que um artista, propriamente dito. Então, esse link, eles tinham esse link de música e tudo isso, e ele me disse uma vez que tinha descoberto essa mulher, que ele teria introduzido ou começado, porque naquela época ele lá dava as cartas quase. A Judy Garland também teve um empurrãozinho do Raul. Em 1933, sua esposa diva tosca Julián foi atropelada no cruzamento da Sunset Boulevard com a Garney Street. Ela estava passeando e eis que é colhida por um carro dirigido por um jovem embriagado e morre naquele momento numa rua de Hollywood. Esse jovem embriagado era uma pessoa, não era ainda uma pessoa conhecida, mas ele era conhecido como filho de Walter Huston, do ator Walter Huston. Ele se chamava John Huston, o futuro diretor John Huston. E a nossa diva tosca foi atropelada pelo John Huston embriagado, né? Isso causou um escândalo na época, né? Mas não se pôde fazer nada. Faleceu, né? E Julián continuou a sua carreira em Hollywood, apesar dessa crise que ele teve violenta, dessa tristeza terrível que ele sentiu com a morte do grande amor dele. Eu tenho a impressão que foi uma coisa que marcou ele muito. Quando ele chegava em casa, logo ele se punha no piano para tocar e cantar. E eu me lembro sempre que essa música marcou muito, eu e minha irmã. Ele sentava e cantava uma música chamada Albicínio. E ele ficava muito emocionado. A gente perguntava o que é. Ele disse, não, é uma coisa que eu tenho na minha vida e tal. E não falava nada, mas ele se emocionava com essa música. E essa música dizia, eu te vejo em todos os lugares, em cada café que a gente foi, na primavera, no verão, quando o dia está acabando, na lua. Então é uma coisa que acho que machucou ele muito. Raul Julián ficou extremamente abatido com o acontecimento e iniciou um processo contra John Huston, que lhe renderia uma indenização no ano seguinte. O Raul, na época, ele se sentiu acuado, né? Porque foi como ele ganhou a questão judicial que ele moveu contra o John Huston, e teve que ser ressarcido do dinheiro, aquela coisa toda. Isto, eventualmente, não podia, na época, em Hollywood, acontecer. O ator que quisesse, né, teria que baixar a cabeça e fingir que não viu. Fingir dizer, não foi comigo, pronto, até logo, e continuaria trabalhando. Mas só que ele se revoltou e tudo mais, então ele ganhou a questão, ganhou dinheiro. Em compensação, nenhuma produtora mais conseguiria chamá-lo, porque são todos amigos, né? Em 1934, o filme Granadeiros del Amor, versão em espanhol de Masquerade, reúne pela primeira vez Raul Julián e Conchita Montenegro. Em seguida, filma The World Moves On, que no Brasil recebeu o título de A Marcha dos Séculos, com direção de John Ford, com a atriz Madeleine Carroll, François Ton e a participação especial do ator espanhol José Mojica cantando Ave Maria de Gounod. Esse foi o filme que Julián mais gostou de ter participado. Em 1935, seu último ano em Hollywood, Raul Julián, novamente ao lado de Conchita Montenegro, no filme da Fox em língua espanhola, Asegure Su Mujer.
Também aparecem Piernas de Seda e Te Quiero con Loucura, ambos com Rosita Moreno. Uma época de Hollywood, algumas produções eram feitas em paralelo. Eles faziam as produções em inglês e, paralelamente a isso, usando o mesmo cenário, etc., eles faziam a mesma produção em língua espanhola. E o seu Raul dirigiu algumas dessas produções. Alguns diretores do mundo, fora do mundo americano, eram contratados para dirigir esses filmes em língua espanhola. E foi um brasileiro que dirigiu filmes em língua espanhola dentro de Hollywood. Então, ele teve realmente realizações muito importantes. No exato momento em que a crítica começava a notá-lo, Raul Julián abandona Hollywood. Os motivos até hoje são obscuros e Raul Julián jamais admitiu comentários sobre isso. A mãe dele estava com problemas de saúde e pediu que ele voltasse. E aquela mãe italiana, né, que não pode ficar longe dos filhos, né, pediu para que ele voltasse e ele voltou. Raul não comentava o passado. Nada, nada, nada. Eu não sei nada, nada. Nunca ele deu abertura para falar sobre Hollywood. Ele considerou uma página ultrapassada. Porque eu sabia que ele tinha uma resistência total. Ele não falava isso. Era um tempo morto. Ele vivia o dia. Ele vivia o seu dia. Em 19 de setembro de 1935, Raul Julián casa-se em Paris com a atriz Conchita Montenegro. Um casamento tempestuoso que daria muito o que falar. Quando eu soube que o Raul Julián vinha para o Brasil com aquela atriz, que era a mulher dele, né? Eu sei que eu saí, quando eu olhei, eu estava também na Praça Tiradentes, junto a essas meninas curiosas, loucas para ver os seus cantores, as suas atrizes. Eu também era curiosa, até hoje eu sou, né? De maneira que realmente ali eu vi, a Praça Tiradentes ficou assim cheia, povo, um sucesso absoluto, né? Acompanhado da esposa, Raul Julián chega ao Brasil em 1936, decidido a construir uma cidade do cinema no Rio de Janeiro, nos moldes de Hollywood. Queria fazer do cinema uma forma de transmitir grandes mensagens. Seu primeiro trabalho, em 1937, foi o longa-metragem O Grito da Mocidade, como ator, diretor, roteirista e produtor. O filme era estrelado por Conchita Montenegro. O enredo focalizava problemas da então restritíssima vida universitária. Foi o primeiro filme brasileiro para distribuição no mercado internacional. O Grito da Mocidade parecia muito uma fita americana falada em português. Era o mesmo estilo de Hollywood, quer dizer, lógica que a bagagem que você traz de um país, você não pode negar. Não há como negar. Ele tinha uma visão maravilhosa do cinema que se devia produzir aqui dentro. Ele gostaria de juntar a técnica e a produção extremamente profissional de fora com a criatividade do brasileiro. Então ele achava que um filme produzido no Brasil, com os recursos que os americanos tinham, poderia ser de grande sucesso. Porque o brasileiro não ia só usar os recursos que estavam na mão, eles iam inventar mais. No mesmo ano, Conchita Montenegro requer a separação de Raul Julián. O casamento chegava ao fim. Em meio a escândalos promovidos pela fascinante atriz espanhola, que durante as gravações de O Grito da Mocidade chegara a alterar-se com o marido e diretor, esbofeteando-o em público. Pelo amor de Deus, Conchita, olha, esse daqui é o roteiro. Presta atenção no que eu tô falando. Você quem? Você pensa... Eu sou o diretor aqui. Você é o diretor? Você é o diretor? Você me desconcentrou, eu estava em cena. Estava conversando com a menina. Eu estava em cena. Você atrapalhou. Conchita, pelo amor de Deus, será que é o Grito da Mocidade? Conchita, eu estava conversando com a menina. Idiota. Porque ela veio, eu falando, eu sou o diretor. Mas eu sou o diretor daqui. Ah, espanholita de merda! Não! Deus, Conchita! Como toda espanhola devia ter sangue quente, e ele também tinha um sangue quente, parece que saía às vezes faísca. Conchita era uma mulher insinuante, bonita, vigorosa, atriz maravilhosa e
que tinha um temperamento e, logicamente, ela não ia aceitar, primeiro, depois de ter vivido na Europa e nos Estados Unidos, em Hollywood, jamais iria aguentar a vida rotineira do Rio de Janeiro da década de 30. Conchita retirou-se do país para nunca mais voltar, colocando um ponto final na relação. Em 1939, Raul Julián novamente assina a direção, produção e roteiro de um filme, Aves Sem Ninho, baseado na peça teatral Nuestra Natasha. No elenco, Lídia Matos, Celso Guimarães e Rosina Pagan. Mais uma vez um enredo polêmico, a vida e drama do menor abandonado. A coincidência é que eu montei uma peça, Nuestra Natasha, do Cassona, que é a peça com que Raul fez Ave Sem Ninho. Eu não conhecia nem nada, quer dizer, essas coincidências do destino, né? O cinema sempre seria a grande paixão de Raul Julián. Em 1949, produziu, dirigiu e escreveu o filme Jangada, no Ceará, com Fada Santoro e Arnaldo Amaral. Jangada tinha seus diálogos escritos pela escritora Raquel de Queiroz, grande amiga e admiradora de Raul Julián, que expressava sua admiração ao querido amigo. Eu não estou interessada em dinheiro nem em contratos. Espero muito do seu filme e estou pronta para ajudar no que puder. Conte comigo. Aliás, nunca lhe neguei colaboração, não é verdade? Um grande abraço da velha amiga Raquel de Queiroz. O filme contava com 8.000 figurantes, sendo uma superprodução arrojada para a época. Raul Julián criara o slogan Cinema Brasileiro para o Mundo, com grandes dificuldades, mas certo de poder mostrar um filme brasileiro em linguagem universal. O filme era baseado em fatos históricos, quando os destemidos jangadeiros do Ceará, com o risco da própria vida, tentavam pôr fim ao comércio de escravos. Além disso, o filme apresentava as praias maravilhosas do Ceará, as rendeiras, músicas, as carpideiras, danças folclóricas, enfim, um filme que estaria destinado a marcar época no cinema novo brasileiro e vendido ao mercado americano antes de ser produzido, mas que foi destruído por um incêndio não explicado antes de sua exibição ao público. Eu acho que alguns intelectuais gostavam do pé no chão, da câmera na mão e muitas vezes sem ideia na cabeça. Esses intelectuais boicotaram algumas pessoas no cinema, algumas pessoas que queriam fazer alguma coisa direito. Não sei por que boicotaram, devem ter lá seus motivos, mas com certeza ele sofreu algumas pressões. Eram importados os incêndios casuais, lógico que eram feitos, porque aqui o cinema brasileiro praticamente não existia, né? Então ele era visto tanto com inveja, né, como com despeito. É que Raul teve problemas sérios de discussões, de brigas sérias, e isso aí prejudicou. Inimigo do Raul só podia ser alguém com muita inveja, com muita raiva, porque foi o primeiro brasileiro a ir lá para fora e mostrar que brasileiro tem tutano, que pode ser, que ele entra, que não é um cara que fica lá pedindo pelo amor de Deus para fazer um papel, não. Em 1950, fez uma pesquisa no Departamento Federal de Segurança Pública e realizou o documentário Maconha, Erva Maldita, com o auxílio desse departamento e colaboração da Agência Nacional.
Após tantas decepções e maquiadas perseguições ao seu trabalho, Raul Julián viu-se na contingência de voltar ao teatro ligeiro. Foi quando conheceu aquela que seria a sua companheira até o fim, a atriz Nelly Rodrigues. Eu conheci Raul quando ele estava organizando uma companhia, um elenco, para fazer a companhia para vir representar em São Paulo. Ele estava organizando uma companhia nova. Aí ele marcou uma entrevista na BI e eu até fui com o Nissete Bruno. Fomos lá e combinamos, acertamos mais ou menos os detalhes, mas ele não ia fazer logo a companhia, demorou um pouco. Nesse período eu ainda trabalhei com a Bibi Ferreira e depois, quando foi em 51, nós fizemos a temporada no Teatro Municipal aqui de São Paulo, onde tinha Yara Cortes, Beira Genauer. E ele cantava bem, ele representava bem, um homem muito charmoso. E aí eu vi que tinha um romance ali, que eles tinham começado uma ligação séria. Raul era comprometido, eu também era, e Raul era desquitado, você sabe, desquitado naquela época era um negócio um pouco proibitivo. Aí nós fomos aí quando, mais ou menos em 57, conseguimos convencer lá a família e eu casei no México. Foi quando nós nos casamos no México. Tipo, sabe que a gente sabe que não adianta nada, mas era mais para satisfazer os familiares. A primeira habilidade da Nelly, você não sentia que a Nelly era a mulher do diretor. Porque um dos problemas, quando você trabalha com mulher de diretor, em geral, e você é jovem, eu já fui jovem, não parece, mas eu já fui jovem, e tal, você tem uma certa coisa, não, você trabalhava com uma outra atriz, não tinha nada a ver o fato dela ser mulher do diretor. Em 26 de março de 1957, Raul Julián casa-se com Nelly Rodrigues no México e, com a autorização do Vaticano, casariam no religioso em 3 de julho de 1974 e no civil em 16 de fevereiro de 1990. A Nelly realmente é um prêmio que o Raul recebeu por todas as, chamamos não de ingratidões, mas por todos os esquecimentos que hoje existem a respeito da carreira e da vida dele. Um homem que se ligou a uma mulher assim muito importante na minha história, porque foi a primeira companheira assim lá nos meus 15 anos, 16 anos, com quem eu troquei ideia de fazer teatro. E, na verdade, a primeira coisa que eu fiz com 16 anos foi essa participação nesse espetáculo da Faculdade de Direito. E eu me encontrei com uma porção de pessoas que algumas continuaram fazendo teatro, outras desistiram, como a própria Nelly Rodrigues, que chegou a titular peças, sabe, ter peças em cartaz, muito bem recebida pela crítica, titulando espetáculos difíceis, complexos, peças importantes. Em 1957, Raul Julián fez sua última comédia. Foi no Teatro Leopoldo Frois, Ponha a Mulher no Seguro, que lançou a atriz Dorinha Duval. Afastado do teatro, Raul Julián passou para a direção da TV Cultura, onde apresentou e produziu programas de sucesso, além do teleteatro, sendo um pioneiro na arte televisiva. A cultura do Grupo dos Associados, né, do tempo do Chateau, e do qual ele era muito amigo, e como pessoa, várias vezes, ele leu discursos do Chateau, quando o Chateau era impossibilitado pela doença a fazer os discursos, era o Raul Julián quem lia os discursos do Chateau. Pouco se lembra, mas era a voz que o Chateau queria para as coisas que ele gostaria que fossem ditas. É coisa muito boa na TV Cultura, mas ninguém falou mais. Porque não era gravado, não tinha nada, quer dizer que não ficou, e a memória é fraca. Um dia ele precisou de alguém, precisou de uma atriz, e alguém me indicou, e eu não sei quem foi, fui indicada por alguém e comecei a trabalhar com ele.
e nunca mais nos deixamos. Eu fiz 7 das novelas dele, né? Inclusive uma que voltou agora pela terceira vez. A primeira vez somos nós que fizemos lá na Cultura, a segunda vez foi feita na extinta Excelsior e a terceira vez agora na Globo, A Muralha. Raul se entregava, eu acho que 24 horas por dia. Porque como o estúdio era muito pequeno, e Muralha, você conhece Muralha, né? Tinha todo o passado, a maior parte ao livre, luta de índio, aquela coisa toda. Ele tinha uma prancheta, ele desenhava toda a movimentação, porque Raul se entusiasmou por Muralha. Muralha foi um trabalho dele que ele se dedicou. Fizemos O Príncipe de Nassau, fizemos muita coisa, Maria Antonieta, fizemos várias novelas. Mas Raul Julián não parava nunca. Foi para o departamento de promoções dos Diários Associados, sempre idealizando, organizando e trabalhando com pioneirismo em grandes eventos como a Feira do Livro, Miss São Paulo e Páscoa da Fraternidade. Seu último projeto era de filmar a vida do médico Oswaldo Cruz. Preparou o roteiro, realizou as pesquisas, mas não conseguiu. Vivia com novos projetos, ele vivia pensando em novas ideias. E ele tinha um projeto de um longa sobre Oswaldo Cruz, de uma longa-metragem sobre Oswaldo Cruz, que eu cheguei a ler o roteiro, ele me mostrou o roteiro. O roteiro era extremamente detalhado, um roteiro que hoje em dia é muito difícil você ver. Até a forma da letra, dos letreiros do começo do filme era escrita. Eu me lembro muito bem que começava com uma senhora bordando e os letreiros surgiam a partir desse bordado. A forma que ele escreveu, a forma que ele tinha esse roteiro em mãos, que ele desenvolveu, isso era extremamente profissional. Era um filme que já estava decupado, a gente podia pegar o filme e filmar, e produzir. Sim, até o final da vida dele ele tinha projetos. Esse do Oswaldo Cruz, por exemplo, era um projeto que ele tinha paixão, ele levava em consideração muito grande. Tinha outros, mas esse projeto do Oswaldo Cruz era muito para ele, era muita coisa para ele. Em 1995, Raul Julián sofreu uma queda no bairro de Higienópolis, onde morava. Fraturou o crânio e perdeu a fala. Passou a comunicar-se por gestos, sendo cuidado pela esposa Nelly Rodrigues e pela sua funcionária e comadre Ivani. Foi meu braço, minha mão. E o melhor de tudo, o carinho que ela dava para o Raul, acho que nem filha não dava. Ela sentava horas e horas, ficava segurando a mão do Raul. Foi uma época difícil e que eu agradeço muito a ela ter superado essa fase. Né, comadre? Mas eu também recebi muito carinho deles. Se eu dei alguma coisa, porque recebi acho que muito mais. Bonito, né? Em 8 de setembro de 1997, às 5 horas e 40 minutos de uma sexta-feira em São Paulo, o ator, cantor, diretor de cinema, teatro e televisão Raul Julián faleceu aos 95 anos. Um derrame cerebral selava o seu destino. Mas a morte pior tinha sido em vida. A morte proporcionada pelo esquecimento e abandono que o primeiro grande ídolo popular do Brasil vinha sentindo. Na realidade, é inevitável. E eu vou dizer uma coisa muito triste. O esquecimento para o artista também é inevitável. E mata mais que a morte. E se a gente não fica depois? A gente vai ficar em alguém que nos viu, essa é que é a verdade. Porque os sonhos do Julián são até hoje os nossos sonhos. É o sonho de fazer um teatro musical brasileiro de alta qualidade. É um sonho de conquistar Hollywood. É um sonho de fazer uma Hollywood no Brasil. Né? É o sonho de produzir grandes espetáculos. Isso o Julián fez como ninguém. Eu só gostaria de dizer para as pessoas conhecerem o trabalho dele. Já que o ser humano, a gente não tem tantas condições de conhecer.
de conviver hoje. Raul Julián realizou o seu desejo de morrer por excesso de vida, por existir além da conta e sofrer de excesso de talentos. Raul Julián amargou uma consagração às avessas. Seu sucesso foi precisamente ter sobrevivido à vaidade e à derrocada. Até hoje permanece como uma figura inclassificável dentro da história do espetáculo no Brasil. Raul Julián, o nosso homem em Hollywood. Uma vida muito maior e mais agitada do que qualquer dos longa-metragens já realizados no Brasil. Esse é o seu Raul, né? Eu vou morrer cheio de fé, pensando em ti. E se ela não quiser, eu vou morrer cheio de fé, pensando em ti. Dorme enquanto é tempo, enquanto a vida te quer bem. Ninguém sabe o seu destino, ninguém.